Agindo como Jesus, pregações que nós estamos vendo uma série com este título nos dias de ceia. A ideia de aprender com ele, não especificamente doutrinas, mas atitude, costume, ação, reação. Como é que ele reagiu a isso, como é que ele fazia assim, como é que ele fazia assado, e uma ideia, obviamente, de imitá-lo. Não só o prazer de saber como ele fazia, mas tentar imitá-lo, pelo menos. E estamos vendo o costume dele de orar. Na pregação passada, nós vimos ele orando sozinho. São três situações que eu dividi as orações de Cristo. Sozinho, já vimos, com os discípulos e em público. Então, hoje nós veremos as outras duas. Orando na intimidade dos discípulos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas 9, 18 diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, ensina-nos através de Cristo, e especificamente hoje, algumas orações que Tu nos deste o privilégio de saber que Ele fez, para que possamos tirar alguma coisa para nós, considerando que somos ávidos e devemos ser mesmo para aprender dEle tudo o que vier. Então, é aqui nos ensina a orar uns com os outros e em público, como Ele fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio te pedimos. Amém. Então vejam aqui que ele se retirou à parte para um tempo de oração, mas não tão à parte que estava só, como vimos na pregação passada desta série. Ele só, várias vezes, era um costume que ele tinha. Mas é interessante notar que ele não se retirava para orar apenas sozinho, não. E aqui o vemos à parte da multidão, das pessoas de uma maneira geral, mas agora com os seus discípulos. E ele faz uma pergunta a eles, no meio deste período, deste tempo específico de oração. A quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, e continua. Não vamos entrar no mérito da conversa, não. Mas o que nós vemos aqui, que parece que Jesus gostava, ou pelo menos aqui e acolá, não sei a frequência, de mesclar orações com conversas espirituais. Estavam lá para orar, e ele puxa um assunto básico, fundamental, do ministério dele, da pessoa dele. Estão dizendo o que de mim? Olha o nível do assunto em que ele mistura com oração. E essa mistura me chamou a atenção e me fez lembrar dos nossos cultos de oração, que parece que são muito mais valiosos do que talvez nós pensemos. Essa mistura de compartilhamento antes de começar o culto, o peso da oração conjunta, a comunhão com os irmãos, uns com os outros, o carregar a carga uns dos outros na hora que a gente pede oração uns pelos outros, a hora de se alegrar com os que se alegram, porque não é só
pedir oração pelos que sofrem, que nós fazemos aqui naquelas quartas-feiras, mas também quero agradecer a Deus por isso, agradecer a Deus por aquilo, muito comum, nos alegrarmos com os que se alegram, e obviamente as orações em si. Um tempo eminentemente espiritual, em que se mistura oração com conversa espiritual, exatamente o que Jesus fez aqui. Graças a Deus pelas pérolas que são os cultos de oração desta igreja. Acho que a gente devia ter mais reuniões informais, além dos próprios, nas quartas-feiras, para conversar sobre coisas do alto, intercalando com orações. Mas são planos, que eu não quero ser pessimista ou derrotista, mas são planos cada vez mais difíceis de se realizar, pelo estado geral dos crentes, a disposição terrena deles exacerbada, o pouco tempo que resta para as coisas espirituais, tudo enchido com trabalho, com lazer, com cultura, com muitas coisas, educação de filhos, e muitas coisas válidas em si, mas em desequilíbrio, pelo peso que essas coisas conjuntamente estão tendo na vida do crente, quase que esmagando a vida do crente. Nada pecaminoso aí, nada errado aí em si, mas a soma de coisas boas pode gerar algo ruim. A soma de coisas boas pode gerar algo ruim, quando entra num desequilíbrio. Então é difícil você chamar um crente hoje e dizer: você está em pecado, porque você não vem ao culto de oração, ou porque você não participa mais da igreja e coisa assim. É dificílimo. Pastor, estou ganhando a minha vida, cada vez mais difícil, ganhar o pão de cada dia, com o sol do meu rosto. Estou estudando, pastor, muito, para poder passar no concurso. E eu passo o dia para lá e para cá, dentro do carro, levando menino para aprender inglês, aprender computador, aprender isso, e reforço de matemática, aquilo outro. Pastor, o senhor não conhece meu dia. E antigamente eu ia de um lugar para outro em 10 minutos, hoje é em 40. E é verdade. É verdade. E as horas do dia são as mesmas. Ninguém vai, por causa disso, começar a acordar às 4 da manhã e dormir meia-noite, ou acordar às 3, dormir 1 da manhã. Não vai, não aguenta. Então, as horas acordadas são as mesmas. Como é que vai encher aquelas horas? Esse é o problema. Então, eu não vou aqui dar soluções, eu vou só registrar que Jesus mesclava oração com conversas espirituais. E seria bom cada um pensar quais são as oportunidades a que você se entrega, se expõe para conversar coisas espirituais. Conversar coisas espirituais. Não é só chegar no culto e ouvir a pregação do pastor, ou chegar na escola dominical e ouvir a aula do professor. Muito bom, graças a Deus por isso, faz parte. Não é só ler a Bíblia em casa, graças a Deus por isso, e como faz parte. Mas tem mais, e Jesus mostra aqui o exemplo. O que eles estão dizendo de mim? Quanto tempo demorou esta conversa aí? Pode ter levado 1h30, 2, 15 minutos, eu não sei. E quantas vezes ele deve ter puxado, esse aqui está relatado aqui, mas quantas vezes ele deve ter puxado esse tipo de assunto? E nós podemos ver muitas conversas espirituais com os discípulos. Ah, mas Jesus é Jesus. Ele quer que nós sejamos imitadores dele. Eu sei que Jesus é Jesus. E que nós não vamos nunca conseguir imitá-lo de uma maneira plena, total. Claro, mas isso
justifica você ficar só dizendo Jesus, aí é outra coisa, outra época da história, outra cultura, diferente de hoje. Não se deixe iludir, meu irmão, minha irmã, com esse tipo de pensamento, porque você vai continuar, se esse é o seu pensamento, e se você já está conformado que a sua vidinha aqui na terra vai ser assim mesmo, enchida desta forma, você nunca vai passar de um crente medíocre. Nunca vai passar de um crente medíocre. Um crente com pouca comunhão com Deus, um crente com pouco exercício nas coisas espirituais, um crente com pouco apetite para falar das coisas espirituais, doido para falar de futebol, de esporte, de notícias, isso, aquilo outro, e bater papo e contar história, piada, e negócios, e inflação, e crise, etc. Chega você, não se controla para conversar sobre esse assunto, aquele, ou fazenda, o bicho, ou borboleta, fotografia, o que você gosta muito, mas as coisas espirituais não têm apetite para você. Mal aguenta o culto de domingo de manhã e de noite, é o máximo que você suporta, e que o seu, sabe, redução de estômago, que a pessoa não consegue mais colocar alimento no estômago, pois tem muito crente reduzido de espírito, não consegue colocar muita coisa espiritual dentro, que enche e não suporta mais. Espero que não vomite, desculpe a dureza da figura, mas eu tenho que mexer com vocês um pouco. É o meu trabalho, minha obrigação diante de Cristo. Até o dia em que eu estiver na frente de um púlpito, eu estarei com esse tom de, não vou dizer de inconformação, talvez seja, mas de um alerta muito urgente, sabe? Um alerta urgente. Acorda, irmãozinhos. Tem gente aqui de 12 anos me ouvindo, 13, tem gente de quase 90 anos me ouvindo, tem toda a idade, todo o jeito, e eu quero mexer com vocês, e ao mexer com vocês, eu mexo comigo também, e estou todo o tempo me censurando, me penitenciando, me examinando, olhando para mim o tempo todo. Não pensem que eu fico falando isso aqui de cátedra, e de cima para baixo. Estou um pouquinho mais alto do que vocês aqui, por causa da altura de um palmo da plataforma, mas as lutas são as mesmas, saibam disso, se não forem maiores, com aqueles que lutam pelas coisas espirituais. Vamos todos imitar o Senhor Jesus Cristo e praticar, conversar coisas espirituais. Experimente um dia, vamos sair com um casal de amigos e de crentes e vamos falar só coisas espirituais, ou de fundo espiritual, pelo menos. João, capítulo 17, versículo 1. Famosíssima oração sacerdotal de Cristo, em que ele se despede dos seus discípulos, logo antes de ser traído, depois de ter tomado a ceia, inaugurado a ceia e ter comemorado a última Páscoa, foi para o Monte das Oliveiras, sofreu angústias de suar sangue, e logo antes de Judas chegar para traí-lo, ele ora a Deus diante dos discípulos. É uma das orações mais longas registradas na Bíblia, é o capítulo 17 inteiro. Na realidade, é mais uma conversa dele com o Pai. A oração não deixa de ser uma conversa nossa com o nosso Pai, ou com ele próprio Cristo. Só que ele sabia que os discípulos estavam ouvindo tudo e aprendendo muito, tanto que ele dá explicações aqui, que a gente olha e diz assim, mas, e o Pai precisava saber disso? Quer dizer, não é precisava saber disso, precisava dessa explicação, como se ele não soubesse disso, mas é óbvia a intenção do Senhor Jesus Cristo, não só orar ao seu Pai querido,
mas ao mesmo tempo ensinar lições importantíssimas, em que ele abre o coração e fala muito da comunhão entre ele e o Pai, e do desejo dele de que os crentes, os discípulos, tivessem uma comunhão com o Pai, como ele, Cristo, tem com o Pai, querendo aproximar. Por isso é chamada oração sacerdotal. Ele age como um sacerdote, ele interfere ou intercede pelos seus discípulos. E ele diz coisas tão profundas que a gente nem entende bem. Tem frases difíceis aqui de interpretar. Ele não tinha como dizer em palavras. Mas se você vê, o que ele quer mesmo é mostrar como ele era íntimo desse Pai, como ele amava esse Pai, a unidade, melhor dizendo, entre ele e o Pai. E querendo, porque queria nos aproximar, venham também, comunguem comigo, e ao comungar comigo, vocês estarão entrando na comunhão com o Pai, do jeito que eu e ele somos um, vocês e eu somos um também, uma união, sendo ele o cabeça, e é como se fosse agora um corpo só, o corpo místico de Cristo, e nós vamos entrar em comunhão com o Pai, juntos. É belíssimo o que ele diz aqui. E o Pai não precisava aprender coisa nenhuma disso aqui, óbvio. Mas ele fala, e fala, e fala, e explica, e explica, e explica, e explica. Uma lição que a gente pode conseguir aqui é que tem sentido, quando o crente orar entre irmãos, aproveitar para abrir o coração, o próprio coração, falar um pouco de si, coisas para os outros ouvirem, e até ensinar alguma coisa, se for alguém que tem condições, qualquer crente tem a condição ali de transmitir algo válido a Deus, exercitar um pouco, falar com o Pai, ao mesmo tempo em que fala para os outros ouvirem. Aqui é pegando só o exemplo, não o conteúdo da oração, que eu entrei um pouquinho aqui no conteúdo, é tão bonito que eu falei um pouco, mas o conteúdo da oração em si, não é o principal do que eu estou dizendo, mas esse costume dele, ou isso que ele fez aqui. Agora, para quem não ora quase nunca, junto com outros irmãos, isso aqui é uma coisa completamente estranha e não prática. Mas alguns que gostam de orar uns com os outros e têm uma certa prática de fazê-lo e benigno costume de fazê-lo, fica uma ideia muito interessante. Falar um pouco, agora aqui tem que ter muito cuidado para começar a falar de si demais, e é algo muito delicado falar de si. Mas não é por isso que não vai se falar coisa nenhuma. Levar as cargas uns dos outros. Eu tenho dito muito isso aqui. Como é que eu vou saber das cargas internas do outro se ele não me diz? Que ele está doente, eu estou vendo ali no rosto dele, amarelo, coitadinho, pálido, branco, igual uma parede caiada. Aí está na cara que ele está muito doente, né? Ou magrinho, tropeçando. Mas chega um crente bonitão, boa saúde, saudável e tudo. Tudo bem, meu irmão? E está um caco por dentro. Como é que eu sei? Ele tem que dizer. Então, de uma certa forma, é fundamental falarmos um pouco que seja de nós mesmos, abrir um pouco o coração. Não é nem novidade, não é nenhuma novidade isso. Fica então a ideia de fazer isso aqui e acolá, com alguma oração, talvez orações com poucas pessoas, com uma mulher, com os filhos, com crentes mais chegados, não sei, ou na igreja, não sei. Fica a ideia aí de que Cristo abriu o coração aos discípulos ao Pai diante dos seus discípulos. Terceira, orando em público, incluindo aqui não crentes presentes. Interessante isto. Mateus 11, 25 a 26. Mateus 11, 25 a 26. Diz assim:
25 a 27. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, aquela passagem famosíssima do vinde a mim. Eu tenho dito, de vez em quando a gente conhece certas passagens tão bloqueadas do contexto, tão isoladas, que a gente nem lembra o que tinha antes ou depois. E aqui é uma interessante, é que ele diz, vinde a mim, emendando com a oração que ele estava fazendo ao Pai. Ele fala ao Pai aqui e emenda se dirigindo às pessoas. E quando ele diz, vinde a mim, no famoso convite dele, mostra que havia várias pessoas ao redor. Ele não estava falando em casa, só alto, que poderia, porque a pessoa pode falar alto a Deus do jeito que quiser, não tem problema nenhum, mas não era o caso aqui. Ele estava cercado de pessoas, e pessoas não crentes. Quando ele diz, vinde a mim, após falar do Pai. Então, mesma lição anterior, em que ele embutiu na oração um ensino teológico aos presentes, mas com a diferença de que naquela vez, no Monte da Oliveira, só tinha ele e os discípulos, só tinham os discípulos presentes. E agora havia não crentes também. Lucas 3 e 21, no batismo dele, Lucas 3 e 21, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Pronto, ele acabou de ser batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, a passagem continua. Contexto, logo depois do batismo de Jesus e de outras pessoas. Embora não possamos garantir, mas é muito razoável pensarmos que ele estava orando em voz alta. Porque era muito lógico que ele quisesse que o povo associasse o céu aberto com a oração dele. Não sabemos também o conteúdo da oração. Aqui não diz nem o que ele estava orando. Mas seja como for, ele orou em público. E depois de um acontecimento muito importante na vida dele, que foi o batismo. Ele quis que as pessoas soubessem que ali estava acontecendo algo crucial para ele, o início do ministério dele, e claro, para a humanidade inteira, ele como Salvador. Quando estiver numa situação importante para você, ore. Intimamente, internamente, e por que não dizer, se houver crentes ao redor, e não crentes também, e sendo apropriado, compartilhe com Deus, ou compartilhe com os presentes, diante de Deus, os seus pensamentos, suas necessidades, ou algo que está acontecendo com você, se houver o devido clima e condição. Fiquei pensando em aniversário. Geralmente alguém pede para um aniversário de crente, que tem crentes e não crentes presentes, geralmente se pede para alguém, um crente, orar pelo aniversariante. É muito comum. Mas eu fiquei pensando, ninguém pede para o aniversariante orar. E abrir o coração. Orar falando dele, da gratidão dele a Deus, agradecendo os pedidos dele, talvez um pouco das ansiedades dele, não sei, aí vem de acordo com o que é apropriado, mas é curioso isto. É bom alguém orar pelo homenageado, tudo bem, mas coloca o próprio. Próximo aniversário que eu for, de crente, prepare-se,
e que eu for convidado para orar, se prepare, porque antes de eu orar, ou depois, ou em vez de, você vai orar, o aniversariante. Sei lá, o vestibulando chegar aqui e dizer: pastor, eu podia fazer uma oração hoje no culto? Sobre o que, meu irmão? Minha vitória no vestibular. Quero agradecer a Deus na frente dos irmãos todos. Eu sei o que eu penei, o que eu estudei, as angústias que eu passei, e estou morto de alegre, pastor, aliás, vivo de alegre, e eu estou querendo compartilhar, estou sem aguentar. Show! Espetacular! Pode orar, meu irmão, agradeça a Deus, é importante para você, compartilhe. Chorai com os que choram, levai as cargas uns dos outros, mas alegrai-vos com os que se alegrem, ou o contrário, eu estou muito triste, estou precisando de ajuda e quero orar frente à igreja inteirinha a Deus, e quero pedir ajuda a Deus em frente dos outros, para que eles se lembrem de mim ao longo da semana e orem por mim também. São ideias que Cristo nos deu, não sou eu que estou dando, ao agir desta forma. Por fim, João 11, 41 e 44, também orando em público, também com não crentes presentes. João, o contexto aqui é no túmulo de Lázaro, logo antes de ressuscitá-lo. João 11, 41 a 44, tiraram então a pedra. Lázaro já sepultado há 3 dias, como vocês conhecem a história. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, agora em voz alta, obviamente: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a passagem continua. Interessantíssimo aqui, um dos motivos da oração é que ele queria mostrar a ligação dele com o Pai, com o objetivo do povo, ou daqueles que não eram ainda discípulos dele, e que estavam ali presentes, para que crescem nele. Ou seja, uma oração puramente ou eminentemente evangelística. Que coisa interessante, ele misturou oração com evangelismo puro, orando a Deus, e novamente aquele comentário que eu fiz interessante, explicando coisas. Aliás, eu sei que tu sempre me ouve e tal. O Pai não precisava dessa explicação. Só que aqui ele explica porque explicou. Mas eu estou te dizendo isso, só faltou dizer, não é porque tu precisas saber, é eles que precisam ouvir, e não só ouvir, ó Pai, eu gostaria que eles soubessem que tu me ouves sempre, a ponto de levantar um homem cheirando mal, morto há 3 dias, o grau de intimidade que eu tenho contigo, o grau de ligação que eu tenho e do prazer que tu tens em mim, em me atender, que isso influencie os que estão aqui presentes a crerem em mim, porque não há outra maneira, não há outra deles ganhar a vida eterna se não for assim. Então, eu estou orando a ti, te agradecendo, porque tu sempre me ouves, te agradecendo de antemão pela ressurreição que eu vou já fazer aqui com Lázaro, mas eu não quero que isso seja um espetáculo público só, e ficar famoso, esse homem é poderoso demais, e cada um pensa o que quiser, não, eu quero que eles saibam exatamente o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer isso com o teu poder, porque tu me ouves. Então quem vem a mim, e quem se relaciona corretamente comigo, está diretamente entrando em relação contigo e está ganhando a vida eterna. É sabedoria usar orações em público, quando se faz, para introduzir um pouco do Evangelho naquela oração, ou até muito do Evangelho.
novamente, o aviso, a precaução, né, de ser prudente, pedir a Deus sabedoria para não abusar disso e desfiar todo o evangelho numa oração só, porque, obviamente, não vai ser apropriado. Mas pense nessas coisas, sem esquecer que a oração é dirigida a Deus, em primeiro lugar, mas que é altamente saudável, como Cristo fez, um propósito, vamos dizer, secundário ou ligado com aquilo que se está dizendo ao Pai na oração, mas bem ligado com o nosso interesse nas almas das pessoas para que sejam salvas em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que tanto nos ensinou hoje sobre a maneira ou maneiras de Cristo orar em público, com os discípulos apenas, e também com uma presença maior até de pessoas não salvas. Dá-nos sabedoria para agir assim também, em momentos oportunos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.